Shalom, shalom, graça e paz, a paz de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo exceda todo entendimento e todo o coração. Um bom dia para você. Fala, Dardo! Paz do Senhor, meu irmão, como você tá? Deus abençoe teu dia, Deus abençoe tua quinta-feira, que o Senhor possa fazer presença no teu dia hoje. E vamos dar continuidade no devocional Café com Deus, João capítulo 9, a última parte, a última perícope desse texto. Mas vamos fazer uma breve oração. Pai, obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, por todas as bênçãos que das tuas mãos nós temos alcançado, por tudo que o Senhor nos tem proporcionado, família, casa, trabalho, amigos. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor nos tem dado. Não temos outra palavra a não ser agradecimento. O que te pedimos, Senhor, é que não se afaste de nós, que a tua presença esteja sempre conosco, Senhor, que o poder, a tua glória, a tua sabedoria esteja em nós e nos dê força para lutar contra as adversidades do dia, para lutar contra o tentador, Senhor. E vai em encontro daqueles que estão necessitados, no leito enfermo, entubados, aqueles que estão enfermos na carne, os que estão enfermos no espírito, na mente, que o Senhor possa passar e ter um encontro com essas pessoas e, se for da tua vontade, curá-las, para que haja paz dentro de cada coração. Isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, seja bem-vindo. A paz do Senhor, bom demais, abençoe, meu querido. Manete Baleiro, Deus abençoe, seja bem-vinda. E bora lá, para não se estender. Essa última perícope aborda, como eu falei, esse capítulo 9, ele aborda um tema, uma mensagem que Jesus traz sobre o cego de nascença que foi curado. A cegueira de nascença que ele foi curado. Mas Jesus, ele traz uma mensagem mais forte do que simplesmente a cura de um cego. Ele traz uma mensagem que serviu para aquela época, serve para hoje e vai servir para amanhã, que é sobre a cegueira espiritual. Tem muita gente que enxerga com os olhos da carne, mas não enxerga com os olhos do espírito. Não são deficientes visuais, mas são deficientes visuais espirituais. Essa é a mensagem que Jesus traz. A maior obra que Jesus fez com esse cego não foi fazer ele enxergar, mas foi fazer ele ver Jesus Cristo de verdade. Nessa perícope final, ele havia sido expulso, esse ex-cego foi expulso ali porque os fariseus chegaram e questionaram ele, como eu falei ontem, questionaram ele: quem te curou, como você foi curado, chamaram os pais e tal. Olhem no de ontem. E ele fala assim: já falei várias vezes, foi um homem que me curou, eu era cego e voltei e tornei a enxergar, agora enxergo. E aí, né, eu levantei aquele questionamento, né? Você é discípulo de quem? E é naquele momento, pela conversa que ele teve com o fariseu, dá a entender que aquele ex-cego tornou ser discípulo de Cristo. E ele foi expulso daquele local onde estava, pelos fariseus, pelos homens da lei, pelos os caras que diziam enxergar tudo, que tinham visão aberta sobre as coisas do Pai.
mas expulsaram aquele cego que tinha acabado de enxergar. E Jesus, sabendo que ele foi expulso, se encontrou com esse cego e falou assim: se você crê no Filho do Homem, você crê no Filho do Homem? Jesus perguntou. E ele pergunta: quem é ele, Senhor, para que nele eu creia? E Jesus fala: você já tem o visto. Ou seja, você já viu ele. Falou pro cego: você já viu ele. E é aquele que está falando com você. Ou seja, sou eu que estou falando com você. Eu sou o Filho do Homem. E interessante que o termo usado, Filho do Homem, aqui nos remete a Filho de Deus. Porque lá em Daniel 7, o Filho do Homem é um personagem celestial onde Deus deu toda a autoridade, poder e glória. Então, quando Jesus ele usa aqui o Filho do Homem, é para que eles entendessem que Jesus estava falando sobre uma profecia em Daniel 7, sobre o Filho do Homem, que seria esse personagem que viria com poder, autoridade e glória. E esse homem, ele disse, né? Senhor, eu creio. E adorou a Jesus. Então, nesse momento, ele confessou com a sua boca que Jesus Cristo era o seu Salvador. E no versículo que eu deixei em destaque, que fala o seguinte: Jesus disse: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. É interessante que quando os fariseus ouviram Jesus falando isso, porque você pode ver que todos os fariseus, os religiosos, estavam sempre perto. Sempre estavam perto, perseguindo. E eles falaram: mas como assim? E no caso de nós, não enxergamos? E Jesus fala no versículo final, versículo 41. Se vocês fossem cegos, não seriam culpados do pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Tem muita gente, meus irmãos, que vivem numa cegueira espiritual. E muitos vivem nessa cegueira espiritual porque não querem perder status, porque não querem perder nome, porque não querem perder púlpito, porque não querem perder posição. Porque confessar o nome de Cristo, enxergar verdadeiramente Cristo, é negar-se a si mesmo, é deixar de ser o centro de tudo para ser vaso na mão daquele que é o centro. Enxergar e confessar Jesus Cristo é ser, que nem João Batista falou, que eu diminua para que ele cresça. Então tem muita gente que está dentro de instituições, está dentro de denominações, atrás de púlpitos, em cima de tribunas, mas são cegos espirituais. Gente, temos dois tipos de cegos: aqueles que são cegos de nascença, que vieram por tradição. Hoje tem muita denominação que é por tradição. A pessoa está ali dentro porque o pai, a avó, o bisavó, o tataravó era dali de dentro e segue aquilo. E esses são os cegos de nascença, os cegos de tradição. Mas tem os cegos espirituais. Conhecem a verdade, conhecem a palavra, sabe que o único caminho é Jesus Cristo, que a única verdade é Jesus Cristo, que o único que dá a vida eterna é Jesus Cristo. Mas, pela cegueira, apresentam um caminho diferente, uma verdade falsa e uma vida eterna que não existe, uma vida que não existe. Esses são os cegos espirituais. E é sobre esses que Jesus ensina. É sobre esses que Jesus repreende. Se vocês fossem cegos de verdade, cegos de nascenças, cegos por tradição, vocês
não estariam nesse pecado. Mas, como vocês dizem que sabem ver, que sabem enxergar, que tem todo o conhecimento da lei, que são discípulos do homem e não discípulos do Pai, vocês têm culpa. Que nós sejamos, meus irmãos, que nós tenhamos os olhos abertos. E quando eu falo os olhos abertos, é os olhos do Espírito, que nós possamos enxergar a vontade de Deus, o plano de Deus, o propósito de Deus para a nossa vida. Eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de carro, eu não estou falando de casa, eu estou falando de vida eterna, de pregação do Evangelho, de anunciar o plano de salvação, porque o plano de Deus não foi te dar bênçãos materiais. É claro que Ele pode fazer isso, mas o plano central é salvação. Porque todos os bens materiais dessa terra ficam nessa terra. Nós não devemos ajuntar bens materiais onde a traça come, mas sim as coisas celestiais. Buscai as coisas de Deus e as demais serão acrescentadas. Então que nós mantenhamos os nossos olhos abertos, que essa cegueira espiritual não se achegue em nós, que essa enfermidade não caia sobre nós. Meu irmão, minha irmã, que você possa ser um óculos para aquele que enxerga mal. Que você possa ser um colírio para aquele que está com visão turva. Que você possa ser o cirurgião que possa ajudar que aquela pessoa enxergue pelo poder da palavra. Leve a palavra de Deus. Tem muita gente dentro e fora, principalmente dentro da igreja. De qualquer igreja eu estou falando. Principalmente esses que nascem na tradição, que estão cegos. Alguns estão cegos por ignorância de conhecimento. Outros são cegos porque são ignorantes de coração. Mas a palavra de Deus, ela tem poder de fazer qualquer coisa. Esse homem não enxergava, era cego de nascença. Mas quando teve encontro com Jesus Cristo, que Cristo o tocou, quando Jesus fez lodo, fez barro do chão e passou em teus olhos, aquilo que não existia foi criado. Levando para a parte espiritual, quando Jesus nos toca, aquilo que não existia é criado. No caso do homem, o que foi criado provavelmente foi a sua retina ocular. Mas para nós que éramos cegos por tradição, uma cegueira espiritual, quando Cristo nos toca, algo é criado, chamado fé. Essa é a nossa missão, é levar essa palavra de Deus, levar essa mensagem para aqueles que são cegos, para que a fé seja criada dentro deles. E eles venham que nem esse homem, confessar, adorar que Jesus Cristo é o Senhor. Essa é a nossa missão. Anunciar Jesus Cristo para que todos possam enxergar e cair, abandonar essa cegueira espiritual. Reflite nessa mensagem e propague ela hoje. Vamos abrir os olhos. Deixa de ser um cego espiritual. Entregue a tua vida a Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Deus abençoe tua quinta-feira. Deus abençoe teu dia. Deus abençoe a todos que passaram aqui. Graça e paz. Fiquem com Deus.